Boas-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio de Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. Eu sou a Carol Batayer. Eu sou Diogo Brunner e a gente recebe aqui hoje o poeta Sandro Sussuarana. Bem-vindo, Sandro. Olá, gente. Boa tarde. Muito obrigado. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Quando a polícia cai em cima de mim, até parece que sou fera. Quando a polícia cai em cima de mim, até parece que sou fera. Até parece correr atrás da bola era brincadeira, mas correr de bala não é brincadeira. É assim no subúrbio Ribeira, nossas vidas vendidas pro lucro na vida de quem as tira. Comercializam nossos corpos para a burguesia se sentir melhor, mais segura. É por isso que tantos corpos somem nas malas de viatura. E os pretos que não percebem isso, deve ser porque acham que vai deixar de ser preto se ficar rico. Vai mudar de vida social sim, mas não vai deixar de ser alvo de um policial. Entende? O racismo é sutil, silencioso, mas ele está sempre presente. E não adianta achar que se o governo for de esquerda, vai ser diferente. Não vai. Está escrito na linha da Constituição que diz que roubar é crime desde que você não seja do alto escalão nem branco. A hipocrisia daqui rima com as mães do cabula que estão em prantos, porque não há conforto que vai reparar todos os nossos corpos furados de bala. Eu não quero tapinhas nas costas, nem que venham me abraçar. Eu quero é que pare de nos matar, justificar assassinato com tiro acidental. Porque na periferia pode, né? É normal. Quando vamos parar de naturalizar essas coisas, de ouvir Bocão dizer que morreu porque fez essa escolha? Quem escolhe morrer? Vocês acham que os pivetes vão para a pista porque quer ou porque não tem o que comer? Já passou da hora de a gente se informar e entender que ser malandro mesmo é estudar, deixar os racistas tudo com raiva e se formar, e esfregar o diploma na cara deles e gritar que a revolução não será com armas, será com papel, caneta e a favela toda graduada. Sandra, a gente acabou de ouvir seu poema Favela Graduada. Fala pra gente um pouco sobre ele, por que a gente começa o programa com ele? O Favela Graduada é um poema que eu escrevi para poder trazer, né, essa visibilidade de que quem mora na periferia também pode estar se graduando, né? Na verdade, deve estar se graduando, porque assim como eu trago em outros poemas, eu falo muito sobre a questão da educação, muito sobre o caminho que é o que a gente faz, que é tirar os jovens das ruas através da literatura. Então, já que eu sou um jovem e moro na periferia, Favela Graduada é uma poesia que traduz aquilo que é o meu desejo, não somente para mim, mas para as pessoas que vêm desse mesmo lugar que eu. O tanto que eu sei o quanto é importante a educação, uma graduação, mas que também eles entendam que essa graduação ela precisa ser sentida, né? Você precisa querer estar naquele espaço, não pode ser uma coisa por obrigação, você tem que ter prazer por fazer aquilo. Então esse poema é para fazer isso, para trazer essa perspectiva de ingressar numa universidade, numa faculdade, com a visão de que através do seu conhecimento você pode mudar a visão das pessoas que moram no mesmo ambiente que você, no caso na periferia. Por isso Favela Graduada. E quando você fala, então, tem essa frase sua, né, que é bem legal, que é quer ser perigoso, vá ler um livro. Tá dentro disso também, né? Justamente porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? O sistema, ele não quer que a gente se gradue, ele não quer que a gente seja inteligente, que a gente tenha conhecimento. E o quer ser perigoso, vale um livro, é para mostrar que você pode ser perigoso de uma outra forma, sem precisar que você esteja com uma arma de forma letal na mão, ou que você entre pro tráfico, a não ser que seja o tráfico de informação. Isso para que o sistema ele
entenda que a gente está se tornando perigoso, só que de outras formas. A gente não está indo para a criminalidade, a gente está indo para dentro das universidades, para as escolas, a gente está se graduando, a gente está se tornando perigoso com livros, com poesia, com teatro, com a dança, que é tudo aquilo que esse sistema ele não quer que a gente faça. Ele quer sempre que a gente esteja sendo marginalizado, sendo criminalizado, está sempre sendo direcionado para a parte perigosa, no caso de forma letal. Então, o que é ser perigoso valer um livro é por isso, para as pessoas falarem, poxa, dá para eu me tornar perigoso sem que eu pegue uma arma, mas que eu possa pegar um livro, que eu me torne um professor, que eu me torne um educador social, que eu me torne um professor de capoeira, enfim, de várias formas a gente pode se tornar perigoso e enfrentar esse sistema sem que a gente continue morrendo da forma brutal como nós vemos nossos jovens negros nas periferias morrendo todos os dias. Sandro, como é que foi o seu primeiro contato com a literatura e o seu caminho depois como escritor? Olha, como todo jovem de periferia, foi inicialmente na escola, né? Nas aulas de literatura, mas era uma coisa muito obrigatória, né? A gente fazia pela obrigação, porque estava ali, tinha que obter a nota para poder passar de ano e tal. Depois que eu me formei no ensino médio, eu entrei na faculdade para fazer contabilidade. Era uma faculdade aqui da cidade e próximo do Pelourinho. Um belo dia eu já estava trabalhando como produtor cultural junto com o grupo Os Agentes, que é um grupo de rap aqui da Sussuarana. Estávamos produzindo um evento no Pelourinho, uma pessoa me entregou um folheto e no folheto estava lá escrito Sarau Ben Black, poesias faladas. E aí aquilo me chamou muita atenção, né? Porque geralmente você vê folhetos para divulgação de shows, de rap, de música e tal, mas não de poesia especificamente. E o que me chamou mais atenção naquele panfleto foi que lá no finalzinho estava escrito microfone aberto, né? E aí, além do nome de ser um sarau bem black, né? Microfone aberto, eu falei, poxa, interessante, vou lá, né, para poder conhecer. E aí eu fui uma quarta-feira, cheguei lá, encontrei um espaço que desde o nome do espaço as pessoas que frequentam já remete a tudo de africanidade, né? Qual era o nome do espaço? O espaço se chamava Sankofa African Bar. Então você já chegava, já encontrava um monte de mapas, um monte de bandeiras africanas, um monte de máscaras, um monte de coisas das indumentárias africanas, porque o dono do espaço, que é DJ Sankofa, é africano, é senegalês. Então, no sarau rolando e aquelas poesias acontecendo e tudo mais. Ali foi o meu primeiro contato com a literatura negra, com a poesia periférica, com a poesia marginal. E também o fato de eu poder subir no palco para recitar uma poesia, que naquela primeira ocasião não era uma poesia minha, era uma poesia de um outro poeta, que é o Sérgio Vaz, que é do Sarau da Cooperifa. A partir desse momento aí eu já comecei a escrever as minhas próprias poesias, a partir das minhas vivências, com aquilo que eu vi acontecer naquele espaço e que eu pude entender que eu também podia fazer aquilo. E é o que eu tô fazendo até hoje. E o Sarau Ben Black é a criação do Nelson Maca, né, cara? Grande Nelson. Sim, do professor Nelson Maca, que eu só conhecia de escutar falar, não conhecia pessoalmente. Vim conhecer pessoalmente naquele dia, né, no dia 23 de setembro de 2009. Foi quando eu conheci o professor Nelson Maca e o Sarau Ben Black. Que massa, cara. E aí é a partir disso que você cria o Sarau Dona Onça? Sarau da Onça? Sim, o Sarau da Onça. O Sarau da Onça, ele tornou-se Sarau da Onça também muito por conta da perseverança e da existência do professor Nelson Maca, né? Ele ficava sempre que eu frequentava, eu levava muita gente, convidava muita gente aqui de Sussuarana para ir conhecer o Sarau Ben Black, porque toda quarta-feira eu estava lá. E aí, depois de um certo período, o professor Nelson Maca, ele me chamou como apresentador do Sarau Ben Black. Então, toda vez que a gente tinha reunião ou que tinha o sarau, ele ficava sempre falando comigo, por que você não faz um sarau na Sussuarana? Lá na Sussuarana, né, um bairro periférico, um sarau de periferia tem um peso maior e tal. E eu falava, não, Maca, não dá pra fazer, ninguém conhece o que é um sarau na periferia, vai ser uma coisa complicada de orquestrar.
tem partido alto, tem um monte de coisa, um sábado ou dia de semana, enfim. Mas ele continuou insistindo, até que a gente resolveu fazer o experimental. Fizemos o experimental, foi um sucesso. E aí, desde então, nós não paramos mais, desde 2011 até hoje, já com quase 10 anos de sarau. E o sarau da onça é semanal? O sarau da onça, ele é quinzenal, sempre aos sábados, das 19 às 22, com entrada gratuita, exceto nos meses de maio e de novembro, porque o mês de maio é o nosso aniversário, então nós fazemos todos os sábados do mês de maio, e o mês de novembro, por conta de ser o Novembro Negro, nós fazemos todos os sábados também. Ô Sandro, e nesse momento de pandemia e isolamento social, como é que tá o sarau da onça? Então, a gente tá só planejando as coisas para quando isso tudo finalizar, nós podemos retornar, né? Porque na semana em que explodiu, né? Incluiu o vírus, a disseminação do vírus, foi a semana em que nós iríamos retornar nossas atividades do sarau. Então, nós não fizemos nenhuma edição esse ano presencial, mas também nós não fizemos na parte virtual por conta de que estamos priorizando outras coisas, né, mais pessoais e dando uma... como é que eu posso dizer? Uma reformulada no formato do sarau, pensando em outras questões para que quando a gente possa fazer o presencial, a gente volte com mais novidades, com mais coisas, e também o espaço ao qual nós fazemos o sarau está passando por uma reforma, aproveitou esse processo todo para ser reformado, então por conta disso não está acontecendo. Ô Sandro, aqui a gente falou, né, em 5 minutos de conversa, a gente já citou o sarau Bem Black, o sarau da Cooperifa, o sarau da onça. Aqui em Paraty a gente tem algumas iniciativas nesse sentido também. A gente tem um sarau chamado Fuzuê Literário, tem um grupo de slam, que é o Slam de Quinta, tem a Roda da Rodô, que é um grupo de hip hop. Como que você vê a importância desses pequenos coletivos, né, na disseminação da literatura, na formação de novos autores e leitores? Na verdade eu tenho certeza que isso é extremamente importante. Em 2013, nós orquestramos o nosso primeiro livro, que foi o Diferencial da Favela, Poesias Quebradas de Quebrada. Quando nós pensamos em produzir esse livro, estava se falando muito que a periferia ela lia muito pouco. Ela lia muito pouca literatura, ela consumia muito pouca literatura. Mesmo assim, nós fizemos o nosso livro, lançamos o livro no dia 10 de maio de 2014. E vendemos metade de toda a produção que nós fizemos. Em uma única noite, no dia do lançamento, nós vendemos 612 livros. Dentro de um bairro periférico, um livro que fala de periferia, jovens, negros, mulheres, trans, diversos, mas que foi produzido na periferia por pessoas da periferia que tem uma única exclusividade, que é as pessoas que participam do livro, elas têm que obrigatoriamente serem moradores de periferia. E isso pra gente foi um marco muito grande, porque a gente começou a entender que de que tipo de literatura era que estava se falando que a gente não consumia. É uma literatura que não fala da nossa realidade, é uma literatura que não fala sobre a nossa autoestima, que não fala sobre os nossos amores, que também não fala sobre as nossas dores, principalmente sem protagonismo. A partir do momento em que nós começamos a falar sobre as nossas vivências, que é aquilo que a Conceição Evaristo traz pra gente como escrevivência, a partir desse momento em que nós começamos a falar com propriedade, com o nosso lugar de fala, as pessoas consomem essa literatura porque é a literatura que fala da realidade delas. Assim como eu que moro aqui em Sussuarana, em Salvador, acredito que tem muitos jovens que moram aí em Paraty que passam coisas parecidas com as coisas que eu passo aqui, desde ser seguido dentro de um shopping, a abordagem policial truculenta, inúmeras situações. E quando eu trago isso, outros poetas trazem isso na sua escrita e chega nesse jovem, nessa menina, nesse menino, e ele fala assim: poxa, lá em Sussuarana
o cara tá passando a mesma coisa que eu, ele vai se identificar. A partir desse momento que ele se identifica, ele também entende que ele pode disseminar essa literatura. Então ele já não vai ficar com ele já vai mostrar pro amigo, ele já vai mostrar pra mãe, vai levar para o colega, que vai emprestar para outra pessoa, e a partir daí, essa literatura ela vai continuar sendo consumida e espalhada, porque é a literatura que fala da gente, né? Então, isso é importante, né? Você falar, você ter propriedade para falar, porque esses jovens eles estão cansados. A gente está cansado, na verdade, de sempre pegar um livro e tá sendo contado de uma forma que não é a nossa. Não tá falando dos nossos ancestrais da forma que a gente conhece, que a gente sabe que nossos reis e rainhas foram trazidos forçadamente. A gente não tá mais aceitando ouvir falar sobre negros, sobre África, com uma forma pejorativa. A gente quer escutar falar sobre as nossas belezas, sobre o nosso cabelo crespo, sobre a nossa beleza epiderme, sobre tudo isso. E essa literatura que eles dizem que a gente não consome, não fala da nossa estética com propriedade e nem com a beleza que a gente tem. Por conta disso, esses saraus, esses slams, né, toda essa disseminação que a gente vem vendo acontecer nas periferias principalmente, é importante por isso, porque traz esse protagonismo e incentiva essa juventude a perpetuar e a conhecer a sua história, acima de tudo. Esses movimentos literários, saraus, slams, das periferias, então eles mostram pra gente que essa ideia de que a periferia lê pouco, na verdade, é um mito, né? Sim, com certeza. A gente lê e muito. Só que assim, a gente não tá mais querendo ler aquilo que não fala da gente, né? Que não fala da gente, que a gente não se identifica, ou principalmente que tá falando da gente só de forma negativa, né? Apagando os nossos traços, querendo esconder as histórias dos nossos ancestrais, que não fala sobre a nossa religiosidade, que não fala sobre as nossas comidas, indumentárias, não fala sobre nada de forma bela, como a gente conhece, como a gente sabe que é. Então a gente não vai consumir. Por conta disso que eles estavam dizendo que a gente não estava consumindo essa literatura, mas a gente sabe que a gente consome, e muito. Sandro, você se lembra qual foi a primeira obra literária que te trouxe esse senso, essa sensação de identificação, de se sentir representado naquele texto? A primeira obra literária que eu conheci e que me fez se sentir assim, representado, de fato, foi um livro foi na verdade um texto de Lima Barreto, que falava muito sobre essas questões raciais, mas também eu lembro que quando eu fiz teatro, a minha professora de teatro na época, Danúbia, me apresentou um texto, não vou me recordar o autor, mas que falava muito sobre essa questão racial. Então, a partir desse momento, aí eu devia ter uns 13 anos, foi quando eu comecei a entender sobre essa questão de que eu queria ler mais sobre mim, né? Mais sobre as minhas questões, mais sobre os meus ancestrais, mais sobre as minhas outras, quem sabe, vidas e tudo mais. Um dia o homem branco me falou que no Brasil não tem branco, mas quando eu olho em todo canto, eu vejo o branco dominando. Um dia o homem branco me falou que no Brasil não tem branco, mas quando eu olho em todo canto, eu vejo o branco dominando. Me manipularam o tempo todo me dizendo que as coisas que eu gostava não prestavam. Meu cabelo não prestava, minhas crenças não prestavam, que meus reis e rainhas não existiam. Me fizeram de escravo. Definiram um padrão e eu estava à margem dele. Me negaram o direito de viver, ser livre. As minhas escolhas só eram aceitas se fossem as escolhas deles. Hoje, sem efeito do veneno que foi injetado em minha mente, vejo o quanto é importante ser mais consciente, o quanto que a minha presença significa uma ameaça. Nunca fui aceito e por isso não aceito esse papo de que somos todos iguais. Para mim, sempre teve uma outra balança na hora da abordagem dos policiais. Ser crespo, sempre ferir os bons costumes, por isso é mais que afirmação quando um preto ou seu crespo assume. É acima de tudo um ato político, mostrar que não desistimos e que nunca estivemos satisfeitos com o padrão. Seu black atrapalha, sempre foi essa nossa condição. E entendam que eu sou lindo
nem preciso da sua opinião. Com a minha família aprendi sobre autoafirmação. E vim para escurecer porque está muito claro, e falar em alto e bom som que sou descendente de reis e rainhas e não de escravos. Sandro, quando que você... Sussuarana é um bairro, né, de Salvador. Quando que você traz isso, você incorpora isso no seu próprio nome, cara? Quando que vem isso, né? E isso tem um peso grande, né? É como se você estivesse incorporando o seu lugar no seu próprio nome. Pra falar a verdade, Diogo, isso não foi nenhuma coisa proposital minha, assim, né? Como eu frequentei muito o Sarau Ben Black, e o professor Nelson Marca, ele sempre me chamava, e quando eu me tornei o apresentador, na verdade, no dia que eu me tornei apresentador, foi que eu ganhei o nome de Sussuarana, né? O sobrenome Sussuarana. Por quê? Eu sempre levava muita gente da Sussuarana para o Sarau Ben Black. A gente costumava dizer que nós tínhamos um cantinho que era específico nosso, que as pessoas já sabiam que era o cantinho de Sussuarana, mas quando o Maca me chamava para subir ao palco ou para recitar ou para apresentar, ele sempre expressava uma preocupação porque ele dizia que eu nunca colocava o meu sobrenome. Ele falava: Sandro, um poeta, um artista, ele precisa ter nome e sobrenome. Aí eu falava: não, mas eu acho que o meu nome de batismo não encaixa para ser um nome artístico, porque o meu nome de batismo é Ribeiro. Então eu achava que Sandro Ribeiro não era nome de poeta, não era nome de produto, não era nome de artista, né? Então, quando ele me chamou, no dia que ele me chamou para fazer parte do time do Sarau Ben Black como apresentador, aí ele falou: olha, a partir de hoje eu vou chamar uma pessoa aqui que eu gostaria muito que aceitasse o convite de se tornar apresentador do Sarau Ben Black e também aceitasse a provocação que eu vou fazer a ele de aceitar ser chamado pelo próprio nome do bairro. E aí ele chamou com vocês ao palco o Sandro Sussuarana. A partir daquele momento eu fui batizado como Sandro Sussuarana, e aí eu já mudei todas as minhas redes sociais, já fui logo incorporando isso, e também para mim foi um prazer muito grande, uma honra e uma responsabilidade, porque carregar o nome do bairro que eu moro, para mim é importante, porque eu sempre falei muito bem do bairro que eu moro, sempre falei de forma positiva. Eu acho que isso também impulsionou muito para que Maca ele pegasse isso e me provocasse a aceitar o nome de Sussuarana e carregar essa responsabilidade em todos os lugares que eu fosse. E além disso ficou super sonoro, né? Sandro Sussuarana. Sim, e mais pra frente, depois quando o Sarau da Onça acabou surgindo, a gente criou o Sarau da Onça, ficou meio que uma jogada de meio marketing, assim, porque falar Sarau da Onça, todo mundo que conhece o Sarau da Onça ou que conhece que Sussuarana é uma onça, quando eu falo Sarau da Onça, automaticamente se lembra de Sandro Sussuarana. Quando fala de Sandro Sussuarana, automaticamente se lembra do Sarau da Onça, ou quando fala do bairro, se lembra dos dois e vice-versa. Olha aí que maravilhoso. Muito bom. Pô, ser batizado pelo Nelson Maca é uma grande honra, né, cara? Ele esteve aqui com a gente no Sesc Paraty, acho que em 2018, com o Sarau Ben Black, Jorjão Bafafé, veio a galera toda, foi histórico, assim, muito bom. E Sandro, você falou um pouco da publicação dessa antologia, né, o Diferencial da Favela, Poesia Quebrada de Quebrada. Tem uma outra antologia também, né, a Poesia Cria Asas. Fala um pouco dessa pra gente também. Sim, quando a gente lançou o Diferencial da Favela, Poesias Quebrada de Quebrada, nós esgotamos ele em 3 meses, né? Na época eu só fazia parte da produção do Sarau da Onça, eu só produzia o Sarau da Onça, não fazia parte de nenhum outro grupo ou nenhum outro coletivo. E o Evanilson Alves, que é meu amigo e quem me ajudou a criar o Sarau da Onça e tá comigo até hoje na produção do Sarau, ele tinha um grupo de poesia que é o Grupo Recital Ágape. E aí ele me convidou, porque eu sempre estava presente nas apresentações deles, ou se alguém precisasse de um grupo de poetas para apresentar, eu mandava os meninos e as meninas para ir lá, ou em nome do Sarau, ou em nome da Sussuarana, ou em nome do próprio Grupo Ágape, enfim, eu estava sempre presente. E aí ele me fez o convite para fazer parte do grupo, né, do Grupo Recital Ágape. Como o nosso livro do Sarau já estava para esgotar, eu aceitei o convite de entrar no Ágape desde que a gente lançasse um livro do Grupo Ágape naquele mesmo ano.
Então foi a minha provocação para eles que já tinham uns 3 anos de atuação, mas que ainda não tinham um livro também. Então a gente sentou, dialogou, eu aceitei a proposta e aí nós começamos a orquestrar a publicação do grupo Recital Ágape, que mais tarde veio o livro A Poesia Cria Asas, que foi lançado no dia 14 de dezembro do mesmo ano, né, de 2014, ou seja, no mesmo ano, não satisfeito com talvez sermos os primeiros a lançar um livro totalmente produzido na periferia e lançar na periferia, nós lançamos 2 no mesmo ano. Que legal. E você tem projetos em vista de lançar alguma coisa só sua, cara? Ou você já tem alguma coisa publicada só sua? Em 2017, eu lancei uma outra antologia do Sarau da Onça, que é o Diferencial da Favela, Poesias e Contos de Quebrada. E no mesmo ano, no mês anterior, na verdade, né? No mês de abril, no dia 1º de abril, inclusive como uma forma de brincadeira e uma provocação com a questão daquilo que a gente entende que o 1º de abril é o dia da mentira, né? E todo mundo sempre me cobrava muito lançar um livro, e aí eu aproveitei aquilo que as pessoas ficavam falando do MC Marechal, que MC Marechal lança single, mas nunca lança o CD, e quando todo mundo ficava falando, quando o Marechal for lançar um CD vai ser uma mentira, vai ser no 1º de abril. E aí eu lancei o meu livro Versos Sobre Mim no dia 1º de abril de 2017. Que massa. E você tem um trabalho com criança também, cara? É Sarau na Laje, é isso? Crianças de 7 a 15 anos? Isso. Porque quando eu comecei a trabalhar com o Sarau, eu percebi que no Sarau frequentava muitas crianças, né? Os pais levavam, ou as crianças mesmo pediam para ir para o Sarau, né? Acompanhando seus pais. Vão muitos idosos também, então é uma faixa etária muito diversa, de criança a idoso. Percebendo isso, eu tenho primos que na época estavam com essa faixa etária de idade, 13, 14 anos, e aí eles já estavam começando a recitar no Sarau, né? Então eu tive essa ideia de por que não criar um sarau infantil, já que no Sarau da Onça as crianças, apesar de recitarem, tinha muito aquela coisa de ter que recitar textos mais adultos, sabe? Ou que se eles recitassem textos que falassem do tempo deles, das coisas que eles passavam, sobre as brincadeiras, que ficava parecendo que ia destoar das temáticas, apesar do sarau ser de temática livre. Então eu criei o Sarau na Laje com essas crianças para que eles pudessem fazer as suas próprias poesias, falar sobre as coisas que eles quisessem, e as pessoas frequentassem sabendo que era um sarau de criança, feito por criança, conduzido por criança. Aí ficou uma coisa incrível, e até hoje a gente continua aí fazendo, não mais com a mesma frequência de antes, mas a gente continua fazendo as edições, leva eles nas escolas, recebem convites para dar oficina, enfim, coisa muito bacana, porque levar a criança para apresentar a poesia para outras crianças é também possibilitar aquelas crianças de se tornarem ou de pensarem em ser algo que eles sentem vontade, mas que talvez não tinha esse exemplo para poder fazer, e quando vê outra criança fazer, acaba percebendo que também pode. Então a recepção por parte das crianças é bem positiva. Sim. Quando eu comecei, eu só tava com meus 2 primos e mais 2 amigos deles, no caso Jennifer, Ian, Iago e Cauã. E depois, quando eu menos esperei, eu tinha mais de 15 crianças sendo coordenadas para fazer o sarau. E hoje, inclusive, muitas dessas crianças estão fazendo parte de outros grupos de teatro e de poesia na cidade, fazendo poesia, alguns já estão adultos, fazendo poesias dentro dos ônibus, né, fazendo poesias em outros coletivos, o que mostra que eles continuaram fazendo aquilo, né, que a gente começou há alguns anos atrás. Que maravilha, muito bom. Que legal, cara. E Sandro, fala pra gente assim, como que você enxerga a cena literária em Salvador, assim, no geral, se você tivesse que explicar para alguém que não faz ideia do que acontece por aí? Olha, eu falaria que aqui é uma efervescência de literatura. Tem um poeta aqui de Salvador que eu conheci também nessas minhas andanças. Na verdade, ele que me conheceu, que a gente se encontrou, que é o Valdec Almeida de Jesus, que assim, é um cara que parece Deus. Ele é completamente
onipresente. Todo sarau que acontece na cidade, ele sabe, ele vai, ele dá o apoio, ele leva livro, enfim. E Valdec é essa pessoa que a gente usa para, sabe, transmitir aquela informação para outros lugares, porque ele conseguiu criar um blog com todos os saraus que acontecem na cidade, né? Então isso facilitou muito a vida da gente. Então quando a pessoa pergunta assim, poxa, o que é que vai acontecer de bom em Salvador hoje? A gente uma das opções é mandar esse blog para a pessoa falar, ó, olha aí que você vai encontrar algum sarau na cidade acontecendo em qualquer dia da semana. E vários saraus, inclusive, no mesmo dia, como acontece aqui, que é o sarau da onça, o sarau Crias da Mata, o sarau Jaca de Poesia, que acontece no sábado. Então você já fica, meu Deus, onde é que eu vou hoje? Domingo tem, segunda tem, enfim. É um calendário muito diverso e de coisas que, assim, de um roteiro que a gente conseguiu criar, que é um roteiro que foge muito aquilo de você ter que ir pro centro da cidade, sabe? Hoje a gente consegue fazer um roteiro de literatura que passa só pelas periferias de Salvador, indo até Lauro de Freitas, né? Então, eu falaria isso, eu falaria assim, rapaz, você quer conhecer a cena literária de Salvador? Vá nas periferias, é lá que ferve. Não que no centro não aconteça, mas nas periferias é onde ferve mais, é onde tem os slams, que são batalhas incríveis, tanto os slams da onça, como os slams das minas, o slam das mulheres, o slam da raça, São Caetano Resistência, enfim, é uma infinidade. Então, assim, para conhecer a cena literária de Salvador, são duas coisas: conhecer as periferias, o circuito de saraus das periferias e os slams também, e ir para os coletivos, para ver os grupos que estão dentro dos coletivos fazendo poesia. Aí você vai conhecer como é que funciona a cena literária de Salvador. E dentro dessa cena, cara, como que você vê a presença das grandes festas, como no caso de Salvador, a Flipelô, ou aqui em Paraty, a Flip? Você vê essas festas cumprindo um papel nesse sentido também? Olha, eu acredito que ainda não é aquilo que a gente espera, sabe? Na questão do espaço, da visibilidade, mas aos poucos isso tem sido inserido, né? Esses jovens, esses poetas, essas poetas têm sido convidados, né? Eu mesmo sou convidado desde 2012. Eu frequento a Flica como poeta, né? Já lancei livro na Flica. A Flica é de Cachoeira, né? Cachoeira, a Festa Literária Internacional de Cachoeira, né? Aquela coisa de você sempre encontrar e ver e assistir na televisão e de repente você está lá como um poeta, é incrível. Mas assim como outros eventos, grandes eventos na cidade, né? A Flipelô, que é a Festa Literária Internacional do Pelourinho, que também tem procurado inserir os saraus, os movimentos de slams, as oficinas de literatura que a gente promove, sabe? Os encontros de saraus que a gente faz, a Fundação Cultural do Estado, que também tem feito um papel incrível em organizar e reunir esses poetas em grandes eventos na cidade, como a Bienal do Livro, que a gente também foi participar, e outros poetas também. Então, assim, a gente tem conseguido ocupar esses espaços de uma forma muito singular e buscando manter também a nossa frequência nesses lugares e também possibilitando para que outros possam estar nesses lugares também junto com a gente, ou que a gente vá lá para poder ver os nossos amigos participando enquanto poeta, enquanto artista, o que é importante, porque a gente também percebe que o nosso trabalho está sendo reconhecido. O trabalho desses poetas está sendo reconhecido dentro das escolas, em outros espaços, quando esses grandes eventos acontecem e eles convidam a gente, mas principalmente quando eles convidam a gente, eles falam sobre cachê, porque ainda é muito complicado por nós sermos de movimento social, de fazer um sarau que é de forma gratuita. Os grandes eventos muitas vezes entram em contato com a gente com a barganha de é um evento de grande porte, queremos convidar vocês e vamos fazer divulgação. Poeta não vive de divulgação apenas. Vitrine, né? Poeta não vive de divulgação apenas, nós precisamos comer, pagar conta, então vai convidar para um grande evento, paga cachê para grandes artistas, por que não pode pagar pra gente? Aí a gente vê aquela questão da valorização que eu sempre falo. Muitas pessoas em muitos grandes eventos não gostam de artistas, eles gostam de famoso. Se a pessoa é famosa, eles pagam. Se a pessoa é artista, eles não querem pagar, querem barganhar pela divulgação. E isso é uma coisa assim muito complicada, mas a gente tem conseguido se estabelecer de toda forma. E cara, esse ano você está participando do Arte da Palavra, né? Que é o circuito literário do Sesc.
né, que leva autores aí do Brasil inteiro a circular pelo país. Infelizmente, esse ano ele não pôde acontecer presencialmente, né? Agora a gente reestruturou e ele está acontecendo online. Como tem sido sua experiência com o Arte da Palavra? Olha, eu confesso que eu fiquei muito feliz com o convite, né, para poder participar desde quando surgiu a possibilidade de meu nome ser indicado e tudo mais. Eu pude conhecer algumas pessoas que participaram do circuito, né, o Dex Tape, que é de lá do Ceará, o Pedro Bomba, que é o meu amigo, o Mel Duarte, que também é minha amiga, e eu estava muito empolgado, continuo ainda com essa questão, porque no ano passado eu participei da Bienal do Livro lá no Ceará, conheci algumas pessoas, ia voltar para circular, enfim. E acho que é uma experiência ímpar, cara, assim, de você poder se deslocar atualmente de forma online, mas também de poder você levar a sua literatura, a sua arte, a sua poesia para outros espaços que não somente o bairro que você mora, conhecer outras pessoas. A primeira live que eu fiz, que foi pro pessoal aí do Rio de Janeiro, foi incrível, a participação das pessoas foi muito bacana, né? Uma interação muito legal, mandaram perguntas, falaram. Você vê que as pessoas, elas têm um interesse em consumir aquilo que você está falando, então escutando aquilo que você está dizendo, isso é incrível, assim, poder fazer isso, e eu estou muito feliz de estar nesse circuito e muito empolgado com as outras, né, que vai acontecer ainda aí até o final do ano. Você acha que nesse momento a internet está conseguindo suprir essa nossa necessidade de estar nos eventos, de participar e fazer esses encontros? Olha, sendo bem sincero, suprir ela não tá conseguindo, porque a gente gosta do calor humano, né? Eu sou muito adepto do abraço. É bem melhor, né? Eu sou muito adepto do abraço, do olho no olho, sabe? É uma coisa que inclusive a gente faz muito no sarau, e as pessoas sempre falam que é um dos nossos destaques, que é de o sarau tá acontecendo e a gente fazer questão de ir cumprimentar as pessoas que estão ali, sabe? Não é só de falar muito obrigado, é de ir lá, apertar a mão, dar um abraço, agradecer por estar presente, pedir para voltar no próximo, se não puder levar um amigo, enfim. Mas o contato, no olho, o aperto da mão, o abraço, aquilo de que quando você está fazendo, você faz uma apresentação, por exemplo, e depois da apresentação, aquilo de você sentar e trocar uma ideia com a pessoa, de a pessoa falar o que sentiu quando escutou sua poesia, ou de fazer pergunta, ou de saber mais sobre o seu trabalho, isso está fazendo falta. A internet está suprindo aquela parte de a gente conseguir manter esse contato com as pessoas, mesmo que de forma online, com a distância, de você continuar se relacionando, mandar mensagem, uma foto, falar do seu trabalho um pouco e tal, mas o presencial ainda faz muita falta, mas a gente está se adaptando, porque a vida é isso, né? A vida é adaptável, a gente tem que se adaptar aos processos que vão acontecendo. Com certeza. E como é que está o seu processo criativo nesse momento de pandemia? Isso afetou a sua rotina, por exemplo? Afetou drasticamente, sabe, assim, porque aqui eu já estava muito acostumado com aquilo de você ter uma agenda específica de coisas que você ia fazer, escolas que ia visitar, trabalhos que ia fazer, projetos que ia escrever, coisas que, né, ia implementar e tudo mais. E aí, com essa obrigatoriedade de você ter que ficar dentro de casa, de você só sair se for em último caso, sabe, isso afetou muito a criatividade, porque aquilo que eu falei, que Conceição sempre diz, a nossa escrevivência, ela permeia muito daquilo que você passa, né? Então, se você está passando muito tempo dentro de casa, você tende a querer escrever somente sobre o que você está fazendo dentro de casa, que é basicamente nada, sabe, assim, para mim que trabalho com literatura e trabalho com escola, ficar dentro de casa é mesmo que não tá fazendo nada o tempo todo, né? E isso é complicado. Para mim. E você tem uma rotina de criação literária? Eu tinha uma rotina de criação literária, né, assim, de visitação dos meus textos entre as atividades, entre os eventos e tal, e, assim, eu continuo fazendo, mas eu não continuo fazendo com a mesma frequência que antes, tanto que, por incrível que pareça, eu consegui nesse processo todo finalizar um livro, né, que eu já estava orquestrando e que eu iria lançar justamente também para participar, né, para aproveitar o circuito do Arte da Palavra para estar disseminando esse livro, que é o Trafique Informação, que está aguardando aí o momento certo de ser publicado. Mas ele está prontinho. Ele está pronto, está todo pronto, só precisa rodar e fazer ele circular no mundo inteiro aí, com a fé de Deus e os orixás. Fomos barrados no baile, por muitas vezes barrados no baile,
Eles dizem que é só para gente bonita. Eles dizem que é só para gente bonita. Fomos barrados no baile, por muitas vezes barrados no baile. E eles dizem que é só para gente bonita. E eles dizem que é só para gente bonita. Um convite me fez estar aqui, me fez encarar meus monstros e não desistir. Entender que caminhar só é tão importante quanto ouvir, e que o resultado de bom trabalho é evoluir. Sou grato a quem me incentivou, aos ensinamentos que tive para me tornar o homem que sou. Mas não foi fácil, se ligou? Até hoje está em minha mente quando meu irmão saiu e nunca mais voltou. E eu segui na tora. E o pior é saber que outras famílias passam por isso lá fora. No jogo tem 2 tempos, eu não espero para mudar nos 45 do segundo tempo. Não pedi para ser exemplo de ninguém, só porque não sei ver o errado e dizer amém. E para os que se julgam nobre, minha indignação não é porque eu sou pobre, é por conta desse sistema que não muda e ainda me diz, vai lá, roube. Tô roubando sim, mas é atenção. E ao invés de bancos, estão me invadindo os busão, tirando a poesia do centro e injetando na mente sem moderação. E aos que dizem que somos vagabundos, abre aspas, poeta não é profissão, fecha aspas, mas paga minhas contas, me faz viajar e não tá na função. Aliás, essa é minha função, sou traficante. Trafica informação em alta escala, Cajazeiras, Mussurunga, Sussuarana, Cabula e em qualquer quebrada. E se eu falo hoje é porque eu cansei de ser silenciado, e se eu não tivesse sido resgatado, a caneta não seria hoje meu maior aliado. E ando esperto com a ilusão da ótica distorcida, para não deixar a vaidade ser mais importante do que a família, nem pagar de bandidão para impressionar. Quer se sentir mais importante? Levanta do sofá, desliga a TV por um instante, vai ler um livro, ser mais que um mero coadjuvante, conhecer sua história e olha, esqueça tudo que já lhe contaram antes. Faça uma nova rota e se estiver fechada, arrombe a porta. Mostre que não é igual, que é muito mais, que é o diferencial. É assim que se começa a fazer mudança. Não é só ter um black, uma trança. É ser além do que se podiam esperar, para quando outros te verem, saberem por onde começar. E não se preocupem com as críticas, elas virão. E serão muitas. Para além de tudo isso, se apegue aos abraços, aos sorrisos, eles farão valer cada desafio. E no mundo onde o padrão é clarear, escureça. Ouviu bem? Escureça. Trafique informação com a caneta. Que massa. E cara, você acha que você vê alguma chance de a gente, passando essa pandemia, a gente estar num lugar melhor? Ou você acha que nada vai mudar? Ou vai piorar? Olha, eu tenho muita fé que vai mudar, mas a gente sabe que as mudanças elas demoram um tempo, né? Acho que vai principalmente fazer com que a gente esteja sempre preparado para algo acontecer, porque durante muito tempo a gente ficou meio que na inércia de que não estava acontecendo nada, principalmente no Brasil, né? E quando veio essa pandemia com essa questão mundial e a gente vê que afetou todo mundo, a preocupação ela acaba sendo maior. Então a gente vai acabar tendo maior cuidado com as coisas, com a nossa própria higiene, né? Cuidados com outras coisas simples que a gente achava que não tinha tanta preocupação, mas agora a gente vai ter que aprender a fazer isso, porque a gente vai ter que estar preparado para qualquer coisa que vier. Então eu espero que isso faça com que as pessoas melhorem, né? O seu comportamento, a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de se relacionar com o outro e de também valorizar cada vez mais a vida, não somente a sua, mas a de todo mundo. E de valorizar o contato humano, o contato pessoal, né? Que tá fazendo muita falta. Sim, tá fazendo muita falta mesmo, com certeza. O próprio sarau, né, cara? Acho que o sarau é isso, assim, por mais que a gente tenha tentado recriar saraus online, assim, o sarau é necessariamente uma experiência presencial, né? Porque é onde você vai para ouvir, para falar, para trocar ideia, e isso no online fica um pouco prejudicado mesmo. Cara, como é que você vê essa coisa de muita gente encarar
eu falo assim, é chato falar muita gente, né? Porque não sei se é muita gente, mas eu já ouvi isso várias vezes, assim, e é um pouco incômodo de que, por exemplo, a poesia que muitas vezes é feita no Islã, ela é apenas uma poesia de desabafo. Como que você vê isso? Rapaz, é assim, com a questão dos slams, a nossa forma de escrever, ela acabou sendo um pouco mais moldada, assim, né? Eu percebo isso porque eu também passei por esse processo. Mas não é somente um desabafo, né? É um grito, sabe? Assim, de libertação sobre as nossas... como é que eu posso dizer? Sobre os nossos questionamentos, os internos e os mundiais, aquilo que a gente tá vendo que nos incomoda. Então, a gente encontrou no slam uma forma de você transgredir isso, de você ultrapassar, porque no sarau, o sarau é uma apresentação, você vai lá e faz a poesia, as pessoas aplaudem e tudo mais, e o slam tem aquilo do conflito com você mesmo, de você tá sempre melhorando, porque você sabe que vão ter outros competidores que escrevem tão bem quanto você, e que você quer estar ali naquele meio, não é por uma questão de ego, minha poesia é melhor do que a de fulano, não é isso, é a minha poesia de hoje, eu quero que ela seja melhor do que foi na semana passada, e isso é um conflito com você mesmo, mas eu quero também que ela passe uma mensagem que seja captada com uma maior brevidade. Então é isso, é você tá com você mesmo ali lutando, e o seu maior jurado é você mesmo, porque quando você escreve, você tem que pesquisar mais, você tem que ler mais, você tem que ensaiar mais, você tem que sentir mais o texto, para quando você chegar lá você tá no máximo de perfeição com aquilo que você escreveu, para que as pessoas sintam aquilo que você quer passar, sabe? E aí de repente você espera um 10 e você toma um 9,5 e você já fala, poxa, no próximo tem que ser um 10, então você vai se dedicar cada vez mais pra estar ali naquele padrão ali de 9, 10 pra cima. E a galera não gosta quando que os jurados dão menos de 10, né, cara? Sempre rola uma vaia. Sim. No slam nacional mesmo, se você der, por exemplo, um 7,5, a galera grita credo! Credo, Muito bom, cara. E Sandro, o que você tá lendo no momento, cara? Por incrível que pareça, cara, eu tô lendo Racionais. Racionais MC, o livro de Racionais. Maneiro demais. Carol, tem mais alguma? Eu tenho uma pergunta assim, eu quero retomar aquela frase do Sandro, que é o quer ser perigoso, vá ler um livro. E eu queria perguntar, Sandro, qual foi a coisa mais perigosa que um livro já te ensinou? Nossa! A coisa mais perigosa que um livro me ensinou foi que eu posso ser o que eu quiser. Eu tenho uma outra poesia, né, porque assim, durante um tempo, quando eu comecei a trabalhar com a poesia, com a literatura, chegava nos espaços para fazer cadastro, qualquer tipo de cadastro, e a pessoa perguntava, qual é a sua profissão? E eu falava, poeta. Aí o cara olhava e falava assim, mas poeta não é profissão. Falava assim, mas eu trabalho com poesia, então eu sou poeta. Sei lá, na sua carteira tá assinado o quê? Eu falava, minha carteira não é assinada, eu trabalho com poesia, eu não trabalho autônomo. E aí, com isso, né, eu falei assim, poxa, por que poeta não é profissão? E aí eu falo na poesia, né, abre aspas, poeta não é profissão, fecha aspas. Mas paga minhas contas, então assim, é um trabalho e o livro me fez entender isso. A educação me fez entender isso, a literatura me fez entender que eu posso ser, que a minha profissão ela não é definida pelo que o outro ou pelo que o sistema diz que é. A minha profissão é definida pelo que eu quero e o que eu faço. Se eu faço poesia, se eu sou um poeta, minha profissão é ser poeta. Legal, e num sistema que tenta padronizar cada vez mais a gente poder ser o que quiser é bastante perigoso, né? Sim, com certeza. Legal. E qual foi o livro mais perigoso que já chegou nas suas mãos? O meu. Bom demais. Ô Sandro, e tem alguma coisa que você queira falar que a gente não te perguntou? Rapaz, olha, eu... no grupo Recital Ágape, no grupo de poesia, a gente fala uma coisa, uma poesia que a gente tem, que é o seguinte, que ninguém nunca vai sair de um sarau da mesma forma que entra, né? Porque é aquilo que você, até você mesmo falou, Diogo, o sarau, ele é muito da vivência. Todo mundo fala assim, mas como que é um sarau? Independente, eu posso passar aqui o dia inteiro falando sobre como é estar num sarau, mas ninguém nunca vai saber como é estar num sarau se ela não for
num sarau, sabe? A energia das pessoas, cada poesia recitada, cada aplauso, cada nota New Slam, isso é uma coisa que você só sente estando lá, né? Então, eu queria só que as pessoas, elas frequentassem mais os saraus, sabe? E principalmente os saraus de periferia, porque ainda tem aquele estigma de é na periferia, é perigoso. Deve ser perigoso porque tá todo mundo lá fazendo poesia, né? Então acho que isso é muito perigoso, você despertar o senso crítico nas pessoas. Mas é isso, é que as pessoas se permitam estar nesses espaços quando puder, né? Frequentar os saraus e ir com colete à prova de poesia, porque é cada pedrada que só misericórdia. E que esses espaços agreguem cada vez mais e mais pessoas, né? E assim, pelo menos uma coisa a gente tem visto, né, cara? Que o número de saraus, pré-pandemia, pelo menos, só tava crescendo, né? Sim, espero que depois ele continue aumentando e também que a gente tenha mais incentivo para também produzir mais saraus, né? Porque muitos saraus começam e finalizam porque as pessoas precisam trabalhar, isso é um fato, né? Precisam botar comida dentro de casa e infelizmente o sarau é um evento que é gratuito, que não tem verba. E acho que se a gente tivesse mais incentivo financeiro para que esses movimentos acontecessem, não somente de editais, né? Porque edital é uma coisa muito esporádica, mas de coisa de incentivo mesmo ali contínuo, de apoio para que a gente conseguisse pagar pelo menos por aquelas pessoas que estão produzindo, para que elas recebessem pelo menos uma ajuda de custo para continuar produzindo, porque assim, eu faço o Sarau da Onça já há quase 10 anos e praticamente você ter que abdicar dos seus finais de semana, de coisas que você podia estar fazendo, para você estar lá, sabe? Quase que todo final de semana dedicado ali, porque eu chego no sarau 10 horas da manhã e saio quase meia-noite, né? Porque tem que arrumar espaço, tem que lavar, tem que varrer, e isso tudo demanda tempo. Então, se as pessoas que produzem sarau tivessem um incentivo para poder, né, se manterem financeiramente e continuar fazendo saraus, acredite, a gente ia ter muito mais saraus nas periferias e muito mais saraus em todas as cidades desse país. A gente espera que isso seja uma realidade possível, em breve. Que legal. Sandro, eu queria te agradecer muito, cara. Obrigado por ter aceito aí nosso convite. E espero que em breve a gente possa se encontrar, seja em Salvador ou aqui em Paraty, em algum sarau de preferência. Sim, cara, eu também quero agradecer muito, assim, o convite de vocês, assim, eu fiquei muito feliz, adorei bater o papo aqui, foi massa, eu espero muito que a gente se encontre logo, que tudo isso passe, a gente possa fazer um sarau, um slam, né, trocar muitas ideias pessoalmente e continuar aí disseminando a poesia e a literatura marginal por todas as periferias e por todas as cidades aí do nosso país e do mundão. Tomara, eu também te agradeço demais, Sandro. E que a poesia volte em breve para as ruas, né? E esse foi mais um Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. Nós temos novos episódios sempre às terças-feiras. Até a próxima!